Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo ao último vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez, como não poderia ser diferente, é o livro de Apocalipse. Nós temos estudado uma série de lições práticas que devemos viver na caminhada cristã de acordo com princípios que aprendemos em versículos que lemos e meditamos durante o nosso dia a dia. Então nós não estudaremos contexto histórico, geografia, autoria, data, escatologia muito menos. Não veremos aqui cumprimentos de profecia, nada disso. Não é o intuito dessa série, mas trazer ensinamentos que gerem, que motivem em você a prática de vida cristã. Tá certo? Então vamos lá. Passos para a santidade. Jesus chama seu povo para ser completamente separado do sistema mundial de valores e para ser totalmente comprometido com ele. Eles devem encontrar a fonte de poder espiritual em sua vida em Cristo e não em práticas ocultas. O crente deve estimar o sucesso de acordo com o sistema de medidas de Deus, ao invés de seguir o padrão social e financeiro do mundo. O padrão é o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra, ok? Quando os cristãos compreenderem a visão de Deus do que é eterno, o presente se encaixa na perspectiva correta. Ou seja, quando nós compreendemos o que é a visão de Deus da eternidade, o momento presente, é claro que se nós nos relacionamos com o Senhor, o amamos de todo o coração, nós já e nos rendemos a Cristo, nós já entramos na eternidade, se o conhecemos e somos conhecidos dele. Mas nesse tabernáculo humano, nesse corpo carnal, enquanto aqui nós estamos, a nossa perspectiva da vida no dia a dia, ainda que Deus nos abençoe em N aspectos da nossa vida aqui, mas se nós compararmos esse tempo nosso aqui de peregrinação e de forasteiros comparado com a eternidade, olha, vai ser algo totalmente transformador para a nossa vida. É incomparável a eternidade com Deus do que tudo aquilo que de melhor nós poderíamos viver aqui da vida cotidiana, da vida terrena, certo? A nossa maior riqueza, a nossa maior alegria, o nosso maior prazer precisa estar na vida com Deus. Então, Apocalipse 3:17 diz o seguinte: Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Palavras do Senhor. Então não valorize o sucesso mundano. Não confie na riqueza mundana. Arrependa-se sempre que tiver feito essas coisas e reconheça que os bens mundanos não têm valor espiritual ou celeste. Ainda que você seja bem-sucedido no plano terreno, você jamais pode equiparar isso à riqueza celestial, da presença de Deus.
Não valorize esse sucesso mundano. Não confie na riqueza mundana. Se você fez uma das duas coisas, se arrependa e reconheça que isso não tem a menor comparação com aquilo que é a vida eterna com nosso Deus. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Então, volte para o sistema de avaliação espiritual sempre que se afastar dele. Por quê? Olha o que o Senhor nos mostra aqui, ó. Por que devemos voltar para o sistema correto, para a avaliação correta? Por causa disso aqui, Jesus falando: aconselho-te que de mim compres. Então, de onde nós devemos adquirir aquilo que é o ideal para as nossas vidas? É do Senhor. Então, nós precisamos voltar para o sistema de avaliação espiritual sempre que nós nos afastarmos dele. Outra, reconheça que a verdadeira riqueza é ser de Cristo, regenerado pela graça que nele há. E nós vemos isso aqui, ó. Por exemplo, ouro provado no fogo para que te enriqueças. Ouro provado no fogo para que te enriqueças. Então, é no Senhor, numa vida que busca adquirir em Cristo um ouro provado no fogo, as preciosidades da vida com Cristo, é que nós vamos ter a verdadeira riqueza, que é ser de Cristo, ok? Viva como um verdadeiro cristão, vestindo-se da justiça de Cristo. Por quê? Olha o que o Senhor fala aqui, ó. Aconselho-te que de mim compres, e aí fala do ouro para enriquecer, porque a verdadeira riqueza é o ouro celestial em Cristo. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então o Senhor ele continua aqui. E roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Porque sem Cristo nós estamos em vergonha, nós estamos em completa nudez espiritual. E nós precisamos nos vestir da justiça de Cristo. De que forma? Caminhando como um verdadeiro cristão, com as vestes de um verdadeiro cristão, vestes espirituais falando, atitudes de um verdadeiro cristão, ok? E por último, saia da cegueira espiritual, passando a enxergar com os olhos do coração iluminados pelo Espírito. Por quê? Jesus complementa aqui. Jesus complementa. E que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas. Então nós precisamos ter a ótica certa, saindo da cegueira espiritual, enxergando com os olhos do coração, iluminados pelo Espírito. Apocalipse 13:16. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Não adote a forma de pensar do mundo, tipificado aí pela testa, né? Ou seus padrões de comportamento, tipificado pela mão direita. Eu relutei em colocar esse versículo porque
Em minha interpretação e na de muitos estudiosos sobre o fim dos tempos, esse texto ele se refere literalmente a uma marca física sobre a mão ou sobre a testa, ok? É assim que eu interpreto, ok? Porém, contudo, ainda assim, aqueles que a receberem, essa marca física, no meu entender, é porque a sua forma de pensar, ela já teria tomado a forma mundana, ok? Então, para a pessoa, para um cristão conhecedor das Escrituras, de fato, de verdade, que medita em toda a palavra de Deus, ele jamais aceitar uma marca física em si, na testa, na mão, não aceitará nada implantado sobre o seu corpo. E temos visto prenúncio dessa marca nos dias atuais. Nos noticiários, no cotidiano, e eu creio que você está atento a tudo isso. Mas o fato é que, se alguém é um cristão, está atento a isso, não vai aceitar, ok? Porém, aquele que se diz cristão e não medita na palavra, ignora isso aqui, ou alguém que não se diz cristão, não se diz de professar fé qualquer, ou que professa uma outra, o que acontecerá? Se ele aceitar a marca, é porque de fato já pensa como esse sistema mundano, compreende? E o seu comportamento reproduz o que os mundanos fazem. Então, ainda que eu compreenda, interprete de que a marca será uma marca física, ela aponta para algo que acontece no espiritual. Certamente, na forma de pensar, amoldada ao mundo e um padrão de comportamento mundano, ok? Princípios fundamentais para a fé. A fé é estabelecida no conhecimento de Deus, confiando nele para compreensão e sabedoria face à perseguição, porque ela virá. Não se engane, Jesus profetizou, está escrito em N livros na palavra de Deus, de vários textos, inclusive aqui em Apocalipse. Então a perseguição virá, esteja certo disso. E dentro daquilo que nós temos acompanhado, não faltam décadas, ok? Eu creio que isso acontecerá de uma forma global, porque ela já acontece de forma localizada desde o início da igreja. Então, isso aí não. Desde o início da igreja. Contudo, de forma global, onde seremos odiados de todas as nações, o que eu compreendo ser ali o que Jesus fala, um correlato com o quinto selo, em Apocalipse, capítulo de número 6, é fato que ela virá, a perseguição, então você fique atento. Não esmoreça a sua fé por isso. A vida cristã ela não é feita de maresia. Importa que por meio de muitas tribulações nós sejamos forjados para a vida eterna. Então, compromisso de fé para ser vitorioso, com base no sangue derramado de Cristo, não teme nem a morte. Muitos irmãos morreram ao longo de tantos anos, morrem ainda nos dias de hoje, e nós precisamos buscar sermos fortalecidos no Senhor, buscarmos ter costas largas, ok? Bem-aventurado aquele, Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e
os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Confie em Deus para compreender quando você estiver lendo o Apocalipse. Você precisa ter essa confiança em Deus. E um outro texto eu não anotei aqui no slide, mas eu quero ler com você capítulo 11, versículo 15, porque o sentido de Apocalipse é esse. Diz assim a palavra: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, nós podemos enxergar que no final de tudo, o Senhor reinará para sempre. Então, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, Apocalipse de João, nos mostra a revelação de que o Senhor para sempre reinará. E se o Senhor para sempre reinará, se Cristo para sempre reinará, nós precisamos ter uma fé confiante, custe o que custar, e buscarmos sermos cheios do Espírito Santo, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos quando esse tempo chegar. A não ser que o Senhor te recolha antes, mas volto a frisar, eu creio fortemente que é na nossa geração. No meu entender, isso não levará décadas. No meu entender, dentro daquilo que eu interpreto na palavra, com o que tem ocorrido no mundo nos últimos anos e no momento presente em que essa aula está sendo gravada. Então, fique tranquilo, confie no Senhor, porque o Senhor para sempre reinará. Essa é a mensagem central de Apocalipse, a vitória eterna do Senhor, ok? E aí, continuamos, Apocalipse 2, versículos 10 e 11. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Seja fiel a Jesus quando enfrentar perseguição e morte. Claro que alguns interpretam, podemos interpretar como palavras do Senhor para uma igreja histórica que existia naquele momento em que a carta foi escrita, mas também uma das 7 igrejas na Ásia Menor, mas também uma igreja ao longo do tempo, num período de tempo, melhor dizendo, da igreja, sim, certamente, também eu interpreto assim, essa segunda interpretação, porém eu também interpreto que esse é um ensinamento do Senhor para cristãos em todas as eras da igreja, ok? Então, podemos aprender com esse ensinamento, sim, do Senhor. A igreja em Esmirna, a segunda carta. Ok? Apocalipse 2,13. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Nunca renuncie à fé em Jesus. O Senhor ressalta aqui, ó.
algo que ocorreu, e não negaste a minha fé. Então, que nós possamos perseverar na fé em nosso Senhor, que nós não esmoreçamos, certo? Avançando aqui, Apocalipse 13:10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Compreenda que o Senhor convoca seu povo à fidelidade e à tolerância paciente. Nunca desista. Seja forte, seja corajoso. Nunca desista. Eu quero ler também capítulo 8. Eu não anotei no slide, mas capítulo 8. Capítulo 8. Esse 8 ficou feio, né? Vamos lá. O 8 também não ficou muito bom, não, mas versículos 3 e 4. 3. Ih, ficou muito bom não, mas você vai entender, né? Pronto, melhorou um pouquinho. Apocalipse, capítulo 8, versículos 3 e 4. Por que eu digo isso? Quero ler esse texto com você. Por algo muito importante que o Senhor nos ensina aqui na palavra, que mostra para mim e para você que o Senhor, Ele ouve, Ele recebe as nossas orações. Diz assim o texto sagrado: E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, nós aprendemos aqui que as nossas orações, elas chegam diante de Deus, ok? Junto à fumaça do incenso, até diante do Senhor. E isso é maravilhoso. É maravilhoso isso. E nós precisamos agir em fé, fortalecidos no Senhor, confiando, sabendo que o Senhor, Ele ouve a minha e a sua oração. Deus nos escuta. O Senhor nos ouve. Um outro texto eu quero ler com você que eu não deixei, não coloquei no slide, mas depois que eu preparei o slide, já ia aqui gravar, eu me lembrei de alguns textos. Capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Diz assim a palavra de Deus: João às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai.
A ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então nós vemos aqui uma referência ao Pai, aquele que era, há de vir, dois sete espíritos diante do seu trono. Nós vemos aqui a tipificação do Espírito Santo e da parte de Cristo. Quem é Cristo? O primogênito dentre os mortos. O primeiro daqueles que morreu e ressuscitou. O príncipe dos reis da terra, ou seja, o principal dos reis da terra, o rei dos reis. Então nós não devemos temer, porque recebemos algo maravilhoso, que é por meio do seu amor, no seu sangue ele nos lavou dos nossos pecados. E mediante isso nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, se o Senhor é o Rei dos Reis, aquele que é o primogênito dentre os mortos, e que se ele ressuscitou por meio do Espírito de Deus ao terceiro dia, dando prova de que o sacrifício de Cristo por nós, a expiação, a propiciação pelos nossos pecados, foi aceita pelo Pai, porque nele não encontrou pecado algum. Então, por meio da nossa fé em Cristo, nós também somos tornados justos sem culpa, ok? Nós somos lavados dos nossos pecados por esse sangue derramado nesse sacrifício. Então, se Jesus fez isso por nós, então, a partir daí, somos feitos reis e sacerdotes para Deus. Não precisamos, ainda que soframos perseguições, ainda que sejamos presos, ainda que soframos tortura e sejamos mortos, nós podemos confiar, porque o Senhor Jesus Cristo é o príncipe dos reis da terra. E eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Ele voltará. É promessa dele. Então, se ele voltará, a nossa fé precisa estar firme nele e inabalável. Nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Então, fique firme na fé. Não esmoreça a sua fé em Cristo. Uma outra questão, Apocalipse 6, versículo 1, eu também não coloquei no slide, mas eu me lembrei também desse versículo, quando fala sobre a abertura dos primeiros selos. E aí o texto diz o seguinte: tem primeiro o evento lá no céu de que vem a pergunta, né, quem poderia abrir o livro, e João chorava muito. Quem será digno de abrir o livro, desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir, nem olhar para o livro. E João chorava muito, né? Porque ninguém havia sido achado digno. E aí um dos anciãos fala para ele: olha, não chora, não chora. Às vezes aqui o leão da tribo de Judá, a rainha de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, e aí ele olha, viu ali
no meio do trono, dos 4 animais, dos 4 seres viventes, melhor do que animais, seres viventes, e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, que tinha os 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E aí ele toma o livro, recebe adoração, louvor. Que eu vou ler esse texto com calma, alguns versículos com você. E aí, lá no capítulo 6, no versículo 1, o texto diz o seguinte: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 seres que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E aí vem o cavalo branco, vem o cavalo vermelho, vem o cavalo preto, vem o cavalo esverdeado, Cloros. E depois o 5º selo, onde João via a alma dos que foram mortos por amor da palavra, pelo testemunho que deram. Todos esses eventos, como é que eles iniciam? Eles iniciam a partir do momento que o cordeiro desata o selo. Então, tudo que está acontecendo, e eu compreendo que nós estamos sim no princípio das dores, fazendo uma relação direta com os selos de Apocalipse. Então eu creio que tudo isso está sendo iniciado por conta de Jesus abrir o selo. Isso mostra que foi o Senhor que principiou todas essas coisas. E ainda que você ache que não, que ainda o primeiro selo não se abriu, essa questão de escatologia, realmente a gente trazer uma interpretação daquilo que está por acontecer é difícil realmente, né? Você não pode bater o martelo, você precisa ter humildade. A única certeza que todos temos de ter é que o Senhor retornará para buscar a sua igreja e exercer o seu juízo, o seu julgamento sobre a terra. Mas se você compreende que ainda está para acontecer, todos esses eventos que sucederão e Apocalipse narra, na verdade eles mostram que Jesus está no controle, porque é ele que abre os selos. Você compreende? É ele que abre os selos. Então, se é Jesus que abre os selos, nós precisamos manter a nossa fé. É mais um motivo, é mais um princípio, mais um texto que nos motiva, nos encoraja a nós colocarmos em prática a nossa fé. Ok? Vamos lá. Passos para uma devoção dinâmica. Jesus exige devoção total e rejeita seguidores indiferentes e desanimados. Tem um porém aqui, vou falar mais à frente. O zelo pelo Senhor não é opcional a seus discípulos. A devoção submete-se de bom grado à disciplina de Jesus, pois reconhece seu amor nela. Por que eu disse que eu ia falar que tem um porém? Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí, existe uma convicção de muitas pessoas, de muitos irmãos, que o primeiro amor ele fala do início da caminhada cristã. Muitos creem dessa forma. Não necessariamente o texto está falando isso, tá? Mas o que o texto está falando?
Jesus dizendo: tem, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então existia uma forma de amar que foi deixada pela igreja de Éfeso. E aí, o que nós podemos extrair? Que precisamos reavivar e manter vivo o amor dentro de nós, seja verticalmente ao Senhor ou horizontalmente ao próximo, tá? Por que eu digo isso? Porque há estudiosos que compreendem que, na verdade, esse primeiro amor, ele não simboliza nem o amor, o fervor do início da caminhada, e também não se refere a priorizar o amor ao Senhor, né, como sendo o primeiro no sentido de prioritário, e também há aqueles que talvez também interpretem como sendo amor ao próximo, algo referente à igreja de Éfeso. Porque se nós lermos o texto, por exemplo, nos próprios textos bíblicos, em Atos, nós vemos que era uma igreja que amava muito, era uma igreja intensa no amor entre os próprios irmãos, no amor ao próximo. E se nós lemos no texto aqui, por exemplo, no versículo 2 de Apocalipse 2, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. O que nós podemos enxergar aqui? Nós podemos enxergar, depois no versículo 6 também, tens porém isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então nós vemos aqui características de uma igreja que buscava obedecer ao Senhor. E o próprio Jesus disse: aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, né, que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se eles guardavam os mandamentos, demonstravam que eles amavam o Senhor. Então, existem aqueles que interpretam que o primeiro amor não está falando do amor vertical, mas está falando do amor entre os irmãos, o amor horizontal, o amor ao próximo. Então, por isso que eu disse aqui, tá? Reavive e mantenha vivo o amor dentro de você, seja verticalmente ou horizontalmente. Priorize amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. Semelhantemente, comprometa-se a amar ao próximo como a você mesmo. Então, ainda que um interprete que está falando do amor a Deus e outros interpretem que está falando do amor ao próximo, como é que eu vou amar o próximo sem amar a Deus? E como é que eu amarei a Deus sem amar o próximo? Compreende? Uma coisa está atrelada à outra, tá? Apocalipse 3:15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fora frio ou quente. E aí nós podemos ver, por exemplo, evitar a indiferença, né? Nem frio nem quente, e instigar o nosso zelo pelo Senhor. Não permita a mistura com o mundo. O que acontece? E o texto está falando exatamente sobre isso, de você não ser misturado com o mundo. Quente e frio apontam para a vida com Deus ou sem Deus, né? E o morno é aquele que mistura as coisas
seculares, mundanas, na sua vida, onde não deveria ter espaço para elas. E na verdade, quando o texto está falando aqui frio ou quente, é porque existia ali, literalmente, águas frias e também água quente. É bem interessante isso, porque geograficamente, tá? Na natureza mesmo, existia algo muito importante, que existiam ali as fontes frias, que eram refrescantes, mas ao mesmo tempo existiam fontes minerais quentes que seriam medicinais. Não especificamente ali, né? Mas que existia na região, digamos assim. E a água, que não seria uma água fria, refrescante, ou uma água quente das fontes minerais, que seriam medicinais, era uma água nauseante, né? Um morno nauseante. Então, o Senhor ele usa uma questão ali geográfica para trazer esse ensinamento. Então, não permitamos essa mistura com o mundo, tá? Não podemos ter comunhão com o mundo, evitando assim uma indiferença, dizendo-nos cristãos, mas na verdade sem evidência, sem fruto de vida cristã. Apocalipse 3,19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então o Senhor repreende e castiga quem Ele ama. Não tem que... temos que compreender isso e sermos gratos ao Senhor por Ele nos mostrar qual o caminho que nós devemos andar e nos arrependermos. Então devemos nos arrepender rapidamente sempre que o Espírito Santo nos convencer do pecado. E sabe quando o Espírito Santo nos alerta? Você está errado, você está errado, você está errado, você está pecando. E você fica orgulhoso, finge que não está ouvindo, resiste ao Espírito Santo. Você sabe do que eu estou falando, você é ser humano. Então você sabe daquilo que eu estou falando. Só que isso é um grave equívoco. Nós precisamos nos arrepender rapidamente sempre que o Espírito Santo nos alerta. Agora, se o Espírito Santo te alerta, me alerta, e nós nos arrependemos rapidamente, poxa, louvado seja Deus por isso. Princípios para uma vida sábia. O crente sábio dedica tempo para ouvir com seu ouvido espiritual o que o Espírito está dizendo para a igreja. Nós precisamos ter ouvidos espirituais. Isso é tão necessário hoje em dia quanto eu era no século I. Alguém que ouve e segue a voz do Espírito Santo não precisa temer o engano que leva à apostasia. Porque se nós ouvirmos a direção que o Espírito Santo está nos dando, está nos ensinando na palavra, nós não precisamos temer as mentiras que têm levado muitos a apostatarem da fé. E levará muito mais. Pelo contrário, a pessoa caminhará onde Jesus exigir e crescerá nas coisas do Espírito de Deus, que produz igrejas saudáveis, vibrantes, cheias de Espírito, cheias do Espírito Santo, capazes de pregar o Evangelho a todo mundo. Apocalipse 2, 7, 11, 17 e 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei. Tem vários subensinamentos nesses versículos, só que se eu fosse explanar muita coisa, essa aula ia ficar muito gigante. E eu seria obrigado a reparti-la em diversos vídeos. E não é essa a ideia. Daria a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então desenvolva o seu ouvido espiritual, escute o que o Espírito está dizendo para a igreja, obedeça a Deus e não ao homem, mesmo que forçado a escolher. Qual obedecer, né? Mesmo que seja forçado a escolher qual obedecer, busque obedecer ao Senhor. E dentro disso, da devoção dinâmica, eu quero ler alguns versículos que eu não coloquei nos slides, mas eu me lembrei depois, que são capítulo 4, dos versículos 8 a 11. É a visão que João tem do trono de Deus, e diz assim: E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então nós vemos que o nosso Deus, ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. E nós, como seus filhos, devemos fazer o quê? O adorar. Nós precisamos compreender que Deus, ele é digno de ser adorado. No capítulo 5, quando tem aquela questão do livro selado, e que ninguém era digno no céu ou na terra, nem de olhar para ele, quanto mais de abrir. Então, na verdade, os anciãos alertam João: olha, não chora, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, olha, ele está aqui, ele pode. E João avista o cordeiro, avista o Senhor, ali como um cordeiro morto. E aí, a partir do versículo 8, o texto diz assim, no capítulo 5: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Ou seja, Jesus é digno de ser adorado. Jesus é Deus, porque o Senhor afirmou que a glória dele não dividiria com ninguém. Não divide com ninguém. Se Jesus está sendo adorado, isso significa que Jesus é Deus, ok? Continua. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 seres diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para todo sempre. O Senhor é digno de ser adorado. Adore o Senhor. Se você precisa compreender que a nossa eternidade, a vida eterna, ela já começou, e desde já nós devemos adorar ao Senhor. Esse é o propósito da nossa vida, glorificar ao Senhor. Então exalte ao Senhor, porque Ele é digno. Versículo 13. João ouviu toda a criatura no céu, na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, toda a criação adorando ao Senhor Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é digno de ser adorado. No capítulo 14, versículo 7, eu talvez já tenha contado essa minha experiência em algum vídeo que eu tenha gravado aqui para o canal. Ou não sei, não me lembro. Mas eu lembro uma ocasião que eu tinha pouco tempo de vida cristã. Eu não digo de convertido, porque eu compreendo que eu de fato comecei a me converter e tenho buscado me converter a cada dia, de fato mesmo, há alguns anos. E isso já escutou eu falar aqui em alguns vídeos. Mas nesse tempo do início da caminhada, eu era um jovem, 20 e pouquinhos anos, e eu estava muito chateado, aborrecido, preocupado de eu ter que buscar me santificar. E eu fiquei questionando ao Senhor, por que eu tinha que me santificar? Por que eu tinha que me guardar da contaminação do mundo? E isso não quer dizer que eu me guardei de toda a contaminação, tá? Porque senão eu não afirmaria para você que eu de fato me converti há alguns anos. Mas me guardei de um bocado delas. Mas eu me questionava o porquê que eu tinha de me santificar. E aí eu voltando para casa de ônibus, eu senti alguém falando no meu interior, né? Aquele pensamento veio à minha mente. Hoje eu discerno que era o Senhor mesmo falando comigo, de que era para eu chegar em casa e no local onde eu tinha um altar, digamos assim, de adoração a um clube de futebol, ao qual eu torcia, tinha pôster, bandeira, ali sobre a minha cama, na parede, né, da cabeceira da minha cama. Na minha época de solteiro, dividia o quarto com meu irmão, caçula. E quando eu entreguei minha vida a Cristo, eu substituí aquilo, tirei, reconheci que aquilo era uma idolatria
e coloquei um quadro que eu comprei numa loja dessas de utilidades por lá. E o quadro ia trazer uma imagem da natureza e esse versículo, e esse texto na parte B, Apocalipse 14, 7. E quando eu cheguei, que era para eu ver, né, esse quadro, e eu não me lembrava exatamente o que estava escrito no quadro, naquele momento. E quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. Não estava minha mãe, não estava meu irmão, não estava minha irmã. Eu achei aquilo impressionante. Eu voltando do trabalho. E eu cheguei em casa, li aquele quadro, li o versículo, e aquela mesma voz interior falou comigo. O que eu vou ler para você aqui, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o que acontece? Que o Senhor estava me falando? Em oposição a você ficar reclamando que você tem que se santificar, para de reclamar e procure me adorar. Porque eu fiz o céu, e aí o Senhor me deu uma explicação assim tremenda sobre o céu. Aí me fez lembrar das aves que voam no céu em liberdade. Me fez lembrar que do céu ele enviou a salvação, que do céu vem o pão vivo, veio o pão vivo que nos alimenta, né? O Senhor. Me falou da terra, me falou que da terra, do pó da terra ele criou o homem, então eu fui criado por ele, que da terra, a terra deveria ser cultivada pelo homem para ter o sustento, porque ele me dá o sustento, o pão, o alimento do dia a dia, o sustento do trabalho, do mar, me falando das embarcações no mar, como elas vão de acordo com as ondas. Então, o Senhor é aquele que faz as nossas vidas, o barco das nossas vidas irem de acordo com as ondas do mar, de acordo com aquilo que Ele queria nos conduzir, e as fontes das águas, que Ele tinha uma fonte a jorrar para sempre, em mim e através de mim. E eu me coloquei prostrado, de joelhos, debruçado sobre a minha cama. Minha cama ao lado ali da cama do meu irmão, estava sozinho em casa. E comecei a chorar, 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 louvar, adorar ao Senhor. E de repente eu sinto do meu lado direito a cama afofando. E uma mão sobre a minha cabeça. E eu comecei a sentir uma presença muito forte de Deus. E aí eu não sei se Deus enviou um anjo ali, talvez. Eu sei que eu não tive coragem de abrir meus olhos e olhar, mas aquela voz me dizia que eu iria conseguir, que o meu propósito devia ser continuar adorando a Deus, servindo Ele em fidelidade, que eu iria conseguir, que Ele iria me fortalecer para que eu me guardasse da contaminação. E hoje, muitos anos depois, eu compreendo muito melhor isso. Eu compreendo muito melhor isso do que eu compreendia naquela época.
E lendo o versículo inteiro, e ali no quadro tinha só a partir do "e adorai aquele que fez", mas lendo o versículo inteiro, dizendo com grande voz, temei a Deus. Então era exatamente isso. Por que eu tinha que andar em santidade? Por temor a Deus e dar glória a Ele. Mas por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. Se eu não buscar, você e eu não buscarmos andar em santidade com o propósito de dar glória a Deus, estejamos certos de que é vinda a hora do seu juízo. Ah, mas então eu devo adorá-lo por medo? Não, mas por amor. Porque ele foi aquilo que eu falei. Ele fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, um dos passos para que você tenha uma devoção dinâmica, um relacionamento vivo, ativo com o Senhor, é você o adorar. Nós precisamos adorá-lo. Nós precisamos entender que essa é uma ferramenta que ele nos deu para que o nosso relacionamento com ele seja um relacionamento vivo, tá? Mas vamos lá. Vamos avançar. Apocalipse 2, 9 e 10. Eu falei devoção dinâmica, né? Mas para uma vida sábia, é o tópico que nós estamos falando aqui, mas também se aplica a devoção dinâmica, né? Ser sábio é adorar ao Senhor, mas também faz parte de uma devoção dinâmica. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte dar-te-ei a coroa da vida. Então compreenda que alguém pode ser rico em espírito, mas pobre aos olhos do mundo. O próprio Jesus está falando aqui. Seja fiel e receba a coroa da vida. Princípios para a pureza moral. A igreja é retratada como a esposa de Cristo. Portanto, a impureza sexual e a apostasia estão ligadas. Exige-se que os cristãos sejam fiéis a Cristo, sendo sexualmente puros, sem louvar qualquer ídolo carnal. Então, a esposa não deve manter-se pura no seu casamento. Em que sentido? Não se contaminar sexualmente e ter a sua intimidade exclusivamente dentro do seu casamento com seu esposo. Então, e o contrário também, né? O esposo em relação ao esposo. Então, se a igreja é retratada como a esposa de Cristo e a esposa deve pureza no seu matrimônio, então quando nós apostatamos, nos desviamos da caminhada cristã, viramos as costas para Cristo, então é como se nós estivéssemos cometendo uma impureza sexual dentro do matrimônio, compreende? O texto que eu quero ressaltar para você, destacar, é o capítulo 2, versículos 14 e 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão,
o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Então rejeite qualquer doutrina ou prática que permita a imoralidade sexual em meio ao povo de Deus. E eu sou um exemplo disso, no sentido da imoralidade que eu colocava diante dos meus olhos por muitos anos. Então, vir com um argumento que isso não existe no meio da igreja é você querer enganar você mesmo. Porque existe um percentual muito grande infelizmente, de pessoas presas em pornografia, de traições entre membros da igreja, entre pessoas que trabalham em ministério e atividades, pastores com secretárias, com irmãs de N ministérios, infelizmente pastores inclusive, ou outros irmãos envolvidos em pedofilia, em situações, vários escândalos que você já ouviu, creio que já um bocado. Lamentavelmente. Então, precisamos rejeitar qualquer doutrina ou prática que permita a imoralidade sexual em meio ao povo de Deus. Namoros promíscuos, muitas vezes o namoro é por namoro promíscuo, onde se os namorados não têm uma intimidade sexual lá às vias de fato, mas de muitos toques, muitas carícias e por aí vai, e você sabe que isso é uma realidade. Sem falar na imoralidade sexual naqueles que se dizem cristãos, mas vivem numa prática homossexual, por exemplo, que também é imoralidade, segundo o padrão bíblico. Então, isso é muito sério, não pode ser desprezado por nós. Apocalipse 14, versículos 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Mantenha a pureza sexual, pratique a obediência absoluta a Jesus e viva uma vida irrepreensível. Passos para desenvolver a humildade. O crente deve fortalecer constantemente as coisas de Deus que se estabelecerem em sua vida. Constantemente. Estar pronto para se arrepender por qualquer erro. E corrigir qualquer pecado fará com que o crente aperfeiçoe sua caminhada no Espírito. Lança fora esse orgulho. Obras exteriores nem sempre indicam um coração reto, mas um coração reto produz boas obras. Apocalipse 3, de 1 a 5. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então não se deixe enganar por causa de uma boa reputação. Continue a serviço de Jesus. Cuide para praticar os ensinamentos que recebeu. Cuide para praticar os ensinamentos que recebeu. Viva a palavra de Deus. Coloque em prática. Obedeça ao que Deus diz a você. Obedeça ao que Deus diz a você. Obedeça, obedeça, obedeça. Diretrizes para a vitória na batalha espiritual. A batalha espiritual é uma realidade para o cristão. Se você fechar os olhos diante disto, estará correndo um grande risco. A grande bênção é que a vitória espiritual é algo que entramos, pois Jesus Cristo já conquistou esta vitória através de sua morte e ressurreição. Então, a batalha espiritual, ela existe, mas Cristo está assentado sobre todo o principado, poder, potestade, dominador, e tudo está sujeito aos seus pés. Se nós somos corpo de Cristo e todo o império das trevas está subjugado debaixo dos pés de Cristo, nós somos, como igreja, corpo de Cristo, nós estamos assentados com Cristo acima desses principados, potestades e dominadores. Quando? Quando estamos em Cristo. Ok? Então, Apocalipse 12:11, por exemplo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Conduz a batalha espiritual com base no sangue derramado de Jesus e através da declaração de que ele morreu por seus pecados e ressuscitou para sua justificação. Ame a Jesus mais do que a sua própria vida. Maravilha! Glória a Deus! Eu espero que esses ensinamentos tenham te ajudado a você edificar a sua vida espiritual, mas lembre-se, você precisa colocá-los em prática, assim como eu preciso. Porque se nós não colocarmos em prática, de nada adianta nos enchermos de conhecimento. De nada adianta você ter acompanhado este vídeo ou outros vídeos da série e os outros, alguns ou todos os outros 69 vídeos da série, ok? Mas que você possa colocar em prática. Somente assim você vai edificar a sua vida espiritual, crescer espiritualmente e seguir rumo àquilo que deve ser a nossa caminhada cristã, certo? Eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar um e-book, um guia com 3 princípios simples, mas poderosos, que se você colocar em prática, vão te ajudar a manter a sua vida espiritual renovada, a sua vida espiritual aquecida, assim como todo servo de Deus deve fazer, como eu devo fazer. E procuro colocar em prática, porque quando nós praticamos esse princípio, seguindo esses princípios,
seguindo o padrão bíblico, nós então experimentamos de um renovo que vem pelo quebrantamento, ok? E também quero te entregar os slides desta aula, da última aula da série, para a glória de Deus, da aula de número 70, para a glória de Deus, e também os slides de todas as outras 69 aulas. Onde você baixa esses materiais? Você baixará aqui o link, aqui na descrição, combinado? E também ao final do vídeo, na lateral, aparecerá para você também, para que você baixe esses presentes, certo? Eu quero glorificar, exaltar ao Senhor, porque Ele de fato é digno de todo louvor. O Senhor me deu direcionamento para gravar essa série de vídeos, e isso tem muitos anos. Eu iniciei tem 4 anos e demorou, mas chegou ao fim. E eu espero que você tenha sido edificado com toda essa série, com todos esses ensinamentos, mas nós precisamos colocá-los em prática, certo? Se você gostou da série, se você ainda não assistiu algum dos vídeos anteriores, é só acessar a playlist no canal. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para cada um dos vídeos da série, de Gênesis até agora, Apocalipse, mas que você possa ser edificado com esses ensinamentos. Me perdoe se ao longo da série você percebeu uma mudança na pegada dos ensinamentos, porque a partir de 2015, como eu já revelei em vários dos vídeos, eu experimentei um despertamento espiritual, compreendendo de fato o Evangelho e me rendendo a Cristo, compreendendo que Ele morreu a minha morte para que eu vivesse a sua vida. Isso foi em 2015, segundo semestre de 2015. A partir daí, o Senhor foi me despertando para uma série de questões. O Senhor foi me despertando para uma série de ensinamentos na palavra e que eu não estava vivendo. Então, algumas coisas que talvez em 2016 eu entendia de uma forma, hoje eu entendo completamente diferente. Muitas coisas. E que você possa compreender isso, que a trajetória desses 70 vídeos é uma trajetória minha de despertamento dia a dia, de arrependimento dia a dia, buscando me alinhar à palavra de Deus, porque o padrão não é o que eu vivia, o histórico de vida cristã não era o que eu aprendia necessariamente nas pouquíssimas igrejas onde eu congreguei, não é necessariamente aquilo que eu entendia como certo, mas é o que a Bíblia diz. E se é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz. Se algum ensinamento você entendeu que estava equivocado, errado, me alerta, deixa nos comentários, me avisa. Eu teria o maior prazer de gravar aqui um vídeo explicando, olha, tal vídeo, determinado ensinamento e compreendi errado, mas a Bíblia diz isso, com o maior amor e carinho, sem complicação, sem orgulho, tá certo? Se você gostou, deixa o seu like. Eu falava isso bem no início da série, deixei de falar na maioria deles, mas no início eu falava, volto a falar agora. Deixa o seu like, comente, compartilhe e espalhe esses ensinamentos para que mais pessoas possam viver a poderosa palavra de Deus. Acabou, vai ter mais série no canal? Vai. Tem algumas coisas em mente já, buscando confirmação de Deus, e que o Senhor assim nos instrua para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. Valendo! Olá, tudo bem? A moto atrapalha, mas vamos lá. Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz! Seja bem-vindo ao último vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez, como não poderia ser diferente,
é o livro de Apocalipse.